Não faça o empréstimo consignado do INSS sem antes assistir esse vídeo. Crédito consignado, empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, tá rolando? Tá rolando, já falo de uma vez, mas tá uma intriga aí entre bancos, entre os aposentados, entre o governo federal, e essa briga foi parar no STF. O que importa para você com relação a isso? O que eles definirem vai definir a taxa de juros, ou seja, eu vou trazer para você aqui algumas manhas, algumas dicas, algumas sugestões e alguns conselhos para você que já está com um empréstimo consignado e para você que pretende fazer um empréstimo consignado. Não faça o empréstimo consignado do INSS sem antes assistir esse vídeo. Vamos lá, olha só o que diz a notícia aqui. Bancos vão ao STF contra juros do consignado do INSS e eu vou te explicar qual que é a polêmica. A Associação dos Bancos alega que a Previdência não pode decidir as taxas e a advogada afirma que essa medida protege os aposentados. Como assim? Vamos entender isso aqui. A Associação Brasileira de Bancos ingressou no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, famosíssimo, né, com uma ADI. A ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar a competência do INSS e do Conselho Nacional de Previdência Social na definição do teto de juros do crédito consignado. É muito normal, queridos, do governo Lula, ou geralmente dos governos de esquerda, intervir na economia na base da canetada. E isso, num primeiro momento, parece ser muito legal, muito atrativo para o cidadão comum, mas ao longo prazo isso pode trazer algum prejuízo, como já aconteceu com relação ao empréstimo consignado. Como assim? Me explica isso aí. O juros, né, a taxa de juros segue a taxa Selic, que é a taxa universal de juros no Brasil. Quanto maior a taxa Selic, não tem conversa, é matemática. Os juros dos financiamentos, dos empréstimos, da casa própria, enfim, de comprar o carro, vai aumentar também. O problema é que o governo federal não quer repassar esses juros para os aposentados, para os empréstimos consignados. Qual que é o problema disso? Nenhum. Só que, com isso, gente, obviamente, os bancos vão ter prejuízos. E uma vez os bancos tendo prejuízo, ninguém quer ter prejuízo, gente. Inclusive o governo federal, que cada dia aumenta uma taxa nova para ter mais dinheiro. Quanto mais os bancos que são privados, e inclusive os bancos nacionais, os bancos estatais também não querem ter prejuízo. E aí o que acontece? Já que eles precisam fazer os empréstimos com juros ultrapassados, com juros menores do que é aplicado pela economia brasileira, o que aconteceu logo nos primeiros meses de governo Lula é que deixou de ser atrativo para os bancos oferecerem empréstimo consignado. E aí, o brasileiro, a brasileira que quer fazer o seu empréstimo, não tem como fazer empréstimo consignado do INSS, porque os bancos decidiram não mais ceder esse empréstimo. E aí, o que o brasileiro, aposentado e aposentado, tem que fazer? Um empréstimo convencional, não consignado pelo INSS, e vai pagar parcelas mais altas, juros mais altos, e vão ficar mais tempo pagando. Ou seja, aquela ação na canetada do governo federal, que parecia ser muito benéfico para o aposentado, no final faz com que o aposentado ou deixe de fazer o seu empréstimo e passe pela dificuldade que estiver passando aí, ou então faça empréstimos mais caros, pague maiores taxas. Olha só que interessante, né? Aquela ação que era para defender taxas mais baixas acaba fazendo com que os brasileiros paguem taxas mais altas. A entidade que representa os bancos argumenta que a legislação em vigor não dá ao Instituto autoridade para determinar os limites de juros, ou seja, é inconstitucional o INSS determinar na base da canetada as taxas de juros. Segundo a Associação dos Bancos do Brasil, essa atribuição é exclusiva do Conselho Monetário Nacional, que é o que organiza o sistema financeiro nacional, não do INSS. Então o INSS está agindo aí contra a Constituição, de acordo com aqui os bancos. O consignado é um empréstimo feito por aposentados e pensionistas do INSS com desconto direto do benefício. É possível comprometer até 45% da renda mensal, sendo 35% de empréstimo pessoal, 5% de cartão de crédito e mais 5% com cartão de benefício, e pagar essas prestações em até 84 meses, ou seja,
7 anos. De acordo com a Associação dos Bancos, abre aspas, estamos vivendo o pior momento da história do consignado do INSS. Muitos dos nossos associados já estão sendo obrigados a suspender as operações por total inviabilidade econômica frente aos custos incorridos. Olha só, desde que assumiu a pasta em janeiro de 2023, o ministro do Lula, o Carlos Lupe, tem mexido nos juros todas as vezes que a Selic, que é a taxa básica da economia, cai. Então, se os juros da Selic cai, óbvio, os juros do empréstimo consignado têm que cair. Agora, o que acontece é que, quando essa taxa de juros sobe, a Selic sobe, o ministro não acompanha, não sobe, o que vai deixando a oportunidade de crédito consignado para aposentados e pensionistas cada vez mais difícil. O crédito consignado deve ser tratado como política pública, já que atende uma população vulnerável, aí é a opinião do governo federal. De acordo com o governo federal, com o advogado dos aposentados e pensionistas, que é integrante do Conselho Nacional da Pessoa que é integrante do Conselho Nacional da Previdência Social, afirma que esse controle dos juros por parte do governo, por parte do INSS, é plausível porque trata-se de uma população vulnerável. E aí, resumindo aqui, fica aquele negócio, né? Os bancos acham que, por conta da Constituição, o governo não deve influenciar, e principalmente da base da canetada, diminuir as taxas de juros, mas o governo acha que o governo pode sim diminuir as taxas de juros, partindo do pressuposto que é uma política que cuida de pessoas vulneráveis, né? Eu quero saber qual que é a sua opinião aqui. Vamos lá. O ponto central dessa disputa está no artigo 6º da Lei 10.820 de 2023, que permite ao INSS regulamentar aspectos operacionais do crédito consignado com prazos e limites de desconto em folha. Em resumo, todas as regras referentes ao crédito são debatidas e definidas pelo Conselho. A Associação dos Bancos argumenta, no entanto, que a legislação foi interpretada de forma incorreta, dando ao INSS um poder que não possui. E é obviamente, gente, que o artigo 6º fala que o INSS pode organizar, pode influenciar nos prazos de pagamento e nos limites do desconto em folha. Por exemplo, uma pessoa não pode pegar 80% do salário de empréstimo consignado, comprometer 70% da sua renda com empréstimo consignado e nem pagar empréstimo consignado por 8, 9, 10, 12 anos. Essa, de acordo com o artigo 6º, é a forma com que o INSS pode intervir. Mas não fala no artigo, não fala na Constituição, não fala nessa lei que o INSS, portanto, o governo federal, pode influenciar no valor da taxa de juros. Então, gente, resumindo aqui, atualmente 70 instituições financeiras estão conveniadas pela Previdência para operar um empréstimo consignado e o que acontece é que, se o governo federal continuar de uma forma populista intervindo nesses valores, o aposentado vai acabar sendo prejudicado. Qual que é a sua opinião? Manda aqui nos comentários e eu quero ver o que você acha disso. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.